todos. Muito bom começar a semana na presença de Deus. Você tomou uma linda decisão de estar aqui, nesse lugar. Quero saudar aqueles também que estão nos assistindo, nossa transmissão, ou aqueles que vão assistir em um outro momento. E a série que nós estamos iniciando hoje tem esse tema aí, fé em tempos de crise. Na verdade, todos nós sabemos do tipo de crise que nós estamos enfrentando e podemos imaginar as crises que ainda estão por vir. Porque se você acha que já passou por crise, se prepare, porque dias piores virão. Ocasião em que o justo de Deus viverá somente pela fé. Quero iniciar lendo 3 textos bíblicos com você. E o primeiro deles se encontra no livro de Hebreus, no capítulo da fé. Hebreus 11, nós temos a galeria da fé. E o primeiro verso que eu quero ler com você está neste capítulo. Capítulo 11, versículo 6 de Hebreus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Eu vou ler a primeira parte desse texto, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. A nova tradução na linguagem de hoje diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus. Você pode ser religioso, você pode ler a Bíblia 50 vezes, você pode frequentar todos os cultos, você pode até mesmo obedecer à lei de Deus. Mas o que o texto diz? Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é necessária. Esse assunto da fé, de como a fé opera, o que é a fé, como é que você pode cultivar a fé, é um assunto de grande importância para aqueles que querem agradar a Deus. O segundo texto se encontra no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos 14, verso 23. E no primeiro texto eu li a primeira parte, e nesse texto eu quero ler a última parte, a última frase do texto. E o que diz a última frase do verso 23? Tudo o que não provém da fé é o quê? Pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que não provém da fé é pecado. Pode ser coisas boas, podem ser obras maravilhosas, elogiáveis, mas se ela não provém da fé, é pecado. Terceiro texto, Romanos ainda, capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17. Portanto, a fé vem pelo ouvir a palavra, ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Eu li na linguagem de hoje. Na sua Bíblia talvez diz assim: a fé vem pela palavra de Deus. Com base nesses 3 versos, nós vamos desenvolver hoje a nossa introdução da série. E eu quero orar mais uma vez com vocês, pedindo que o Espírito Santo seja o nosso professor nessa noite. Pai, envia-nos o Teu Espírito
porque o Senhor disse em tua palavra: onde 2 ou 3 se reunirem em teu nome, o Senhor estará no meio deles. O Senhor diz em tua palavra: quando 2 ou 3 concordarem a respeito de algo que seja da tua vontade e lhe pedir em nome de Jesus, o Pai atenderá. E nós lhe pedimos em nome de Jesus: dá-nos o teu Espírito. Nós cremos que o Senhor está nos dando o seu Espírito para nos ensinar, para abrir a nossa mente, para compreendermos o que significa vivermos pela fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ellen White tem um texto inspirado que ela escreveu na revista Review and Herald, no dia 8 de outubro de 1898, a seguinte frase: o conhecimento do que as Escrituras pretendem ensinar, ao insistir sobre a necessidade de cultivarmos a fé, é mais essencial do que qualquer outro conhecimento que possa ter adquirido. Em outras palavras, na linguagem de hoje, estudar sobre como a fé opera, como podemos cultivar a fé, deve ser o principal assunto de todos nós. Nós devemos ter interesse sobre esse tema. Nós devemos querer crescer nesse tema. Ou pode acontecer conosco o que aconteceu com um amigo meu. Falei com ele hoje. Eu me lembrei de uma conversa nossa um tempo atrás. E eu liguei para ele. Eu falei com ele. E disse: amigo, me conte um pouco sobre aquela história que você me contou alguns anos atrás. E ele disse: sim, pastor, eu vou te gravar uns áudios, vai ficar melhor para o meu raciocínio. E ele mandou uma sequência, não menos que 15 áudios. E eu ouvi pacientemente cada um deles. E ele começou a contar a sua história. E eu não vou contar toda a história para você, mas o meu amigo leu a Bíblia 54 vezes, toda a Bíblia. Em 60 anos de cristianismo, em 60 anos de batismo, 60 anos andando na igreja, frequentando a igreja, assumindo liderança na igreja, 60 anos lendo a Bíblia, 54 vezes. A Bíblia toda anotada, 50 anos, 60 anos, lendo livros inspirados do Espírito de Profecia, participando de treinamento, sendo professor de escola sabatina, pregando 60 anos, para descobrir, depois de 60 anos, no ano de 2019, o que significa viver pela fé. Eu posso estar falando para alguém como eu, como ele, que vivemos anos e anos na igreja, professando fé, sem saber o que é fé, sem saber como a fé opera, sem saber como cultivá-la para que ela se desenvolva, sem saber de onde vem, como receber, como desenvolver. Nessa série nós não pretendemos esgotar esse tema jamais, mas dar algumas pinçadas, algumas pinceladas, tocar nesse assunto, para que haja um interesse da nossa parte de pesquisarmos, já que este é o assunto que deve ser o assunto mais buscado. Segundo Ellen White, essa necessidade de cultivarmos a fé é o assunto mais essencial. É um assunto essencial, quero dizer, que mais do que qualquer outro conhecimento que alguém possa adquirir. É necessário, sim, adquirir conhecimento sobre o pecado, sobre a salvação, sobre missão, sobre amor ao próximo, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo aquilo que não procede da fé é pecado. Eu posso estar aqui nesse púlpito, sem fé, pecando o tempo todo. Você já imaginou isso? Eu posso estar orando sem fé, e a minha oração ser um instrumento de pecado.
E ao invés de me aproximar de Deus, aquela oração vai me separar de Deus. Você consegue imaginar isso? Porque a palavra de Deus diz que tudo que não procede da fé nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. E aí eu me lembro de homens da Bíblia, como Judas Iscariotes, que andou com Cristo, que administrou os bens que recebiam como oferta para a manutenção do ministério, que esteve ao lado de Jesus constantemente, que teve os seus pés lavados pelo Mestre naquela noite da Santa Ceia. Este homem não conseguiu exercer fé em Jesus Cristo. Ele não conseguiu acreditar, ele não conseguiu ter fé nas palavras de Jesus. E do lado do Mestre, andando com o Mestre, servindo ao Mestre, numa intensidade muito maior do que nós, talvez. Aquele homem se perdeu, tendo o Mestre ali ao seu lado. Esses textos que lemos aqui, nos starta para a necessidade de cultivarmos a fé, e isto é essencial na nossa vida. Então, nessa pequena série, nessa breve série de 3 mensagens, nós vamos estudar de maneira prática como podemos cultivar a fé. Porque cultivar a fé é o nosso papel, uma vez que nós não podemos produzir por nós mesmos esse tipo de fé. A palavra de Deus diz de onde vem a fé. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Da onde vem a fé? Interessante que a Bíblia diz que a salvação é de graça mediante a fé. A graça vem de Deus e a fé vem de quem? De Deus também, queridos. A fé vem de Deus. Olha o verso 8. Diz assim: pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É um presente, é um dom dado por Deus. A graça e a fé são dons dados por Deus. Volte um pouquinho no livro de Romanos agora, no capítulo 12, no versículo 3. O apóstolo Paulo fala que o Senhor nos deu a fé em medidas para cada um dos seus filhos. No capítulo 12, no versículo 3, diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, e eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que vocês realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Em outra versão diz assim: mediante a fé que Ele repartiu a vocês. Então nós temos na palavra de Deus a descrição de que o Senhor deu, Ele concedeu a fé a cada um de nós. Ele repartiu a fé. Se nós não recebêssemos a fé de Deus, nós nunca teríamos condições de aceitar a Jesus como nosso Salvador. E eu vou tratar desse assunto no decorrer desses 2 domingos. Nós recebemos de Deus um dom precioso que é a fé. A grande questão é como é que nós podemos cultivar essa fé, para que essa fé se robusteça, se fortaleça, para que essa fé cresça, se desenvolva. As perguntas básicas para iniciarmos esse estudo são: o que é a fé? O que é a fé? No próximo domingo, nós vamos trabalhar como é que a fé é dada, como é que ela surge. E, por fim, como poderemos exercer a fé, ou como podemos cultivar a fé, e o que significa isso. Mas nós vamos começar pelo conhecimento básico. O que é fé? Nós precisamos conhecer sobre fé. Mas quando eu digo conhecer sobre fé, eu não estou falando meramente que nós precisamos ter, claro, uma definição de fé. E se eu perguntar para você o que é fé, possivelmente você se lembre do clássico texto de Hebreus 11:1. Esse é o clássico texto que define fé. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A abertura da galeria da fé.
é feita por meio de uma declaração, uma definição do que é fé. E aqui a palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, e diz assim: ora, a fé é, e aqui temos uma definição, mas saber essa definição não é suficiente para dizermos que nós já sabemos o que significa fé. Por isso a mensagem de hoje gira em torno de responder essa pergunta: o que é fé? E o texto diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Você percebe que a própria definição não é fácil de explicar. Eu tenho uma definição, mas eu não consigo explicar essa definição, e se eu não consigo explicar, eu não consigo praticá-la. Então, nessa definição de hoje, ou nesse estudo a respeito do que é fé, nós precisamos começar pelo conhecimento do que seja fé, não apenas na questão de decisão, de definição filosófica, mas eu estou dizendo que nós precisamos conhecer de maneira inteligente a natureza da fé. Nós temos que saber a natureza da fé. Nós precisamos captar o conceito que essa definição transmite. E para isso eu quero ler sobre um milagre. Um milagre lindo que está contido na Bíblia. E está contido num texto de Mateus, capítulo 8. A natureza essencial da fé é apresentada por Jesus no contexto desse milagre. E esse milagre vai abrir um pouco a nossa mente para compreendermos essa natureza da fé, a fim de que a gente saiba o que significa esta fé tão necessária para agradarmos a Deus, para não vivermos pecando e para estarmos prontos para ver Jesus voltar. Capítulo 8, dos versículos 6 a 10. Eu vou ler desde os 5 para pegar o contexto. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, ele está tão doente que ele não pode se mexer na cama, ele está sofrendo demais. E aí Jesus responde no versículo 7, eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu no versículo 8, não, meu senhor, eu não mereço que o senhor entre na minha casa. Por favor, dê uma ordem, fale uma palavra, e o meu empregado ficará bom. Ele diz aqui no versículo 9 uma explicação do porquê que ele está pedindo isso. Ele diz assim, eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores, eu tenho soldados que obedecem às minhas ordens, eu digo para um, vai lá, e ele vai, eu digo para o outro, vem cá, e ele vem, e eu digo para outro, o meu empregado, faça isso, e ele faz. E quando Jesus ouviu isso, versículo 10, observem a frase agora, quando Jesus ouviu isso, ele ficou muito admirado, e ele disse àqueles que o seguiam, eu afirmo a vocês, e isto é verdade, que eu nunca vi tamanha fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Essa descrição de Jesus, essa conclusão que Jesus apresenta aqui, eu não vi em Israel ninguém com uma tamanha fé como este rapaz. O Senhor está nos dando aqui uma compreensão bíblica do que significa fé. Jesus aqui está afirmando que o manifesto daquele centurião, de confiar que a cura seria realizada, mesmo sem a presença de Jesus, numa época em que todos procuravam tocar Jesus ou ser tocado por Ele, as pessoas queriam ser tocadas por Ele, eles levavam seus filhos para que Jesus as tocasse. Aquele homem, ele intercepta Jesus e diz assim, não, Jesus, você não precisa fazer isso. Você não precisa ir até lá. Você não precisa entrar na minha casa, eu não sou digno. O Senhor não precisa tocar no meu servo. Basta o Senhor falar
e ele será curado. Basta o Senhor proferir uma palavra e ele será curado. E Jesus agora está afirmando aqui, queridos, que esse centurião, quando solicitou a ele que apenas proferisse uma ordem ou uma palavra, que o servo seria curado, Jesus está dizendo, isto é fé. E eu preciso me certificar de que você captou a ideia. Então eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso. Esta fé daquele centurião não era uma fé barata, não era uma fé pequena. Aliás, era uma fé incomparável. Jesus diz assim, eu nunca vi, nem entre os israelitas, alguém com uma fé desse jeito. Então Jesus está querendo dizer que é esse tipo de fé que Ele quer que a gente tenha. Você captou? Fé na sua palavra. Porque Ele disse, vai acontecer. Então agora, Jesus olha para aquele homem, e versículo 13, Jesus disse ao oficial, querido, vá para a sua casa, porque será feito assim como você crê. E naquele momento, exatamente naquele momento, o que aconteceu? O servo, o empregado daquele centurião romano ficou curado. Jesus disse, vai, porque ele será curado. E naquele momento, ele foi curado. Por quê? Porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus gera vida do nada. A palavra de Deus, quando Ele fala, as coisas acontecem. Você conhece aquele texto que diz assim que Deus não pode mentir? Ele não pode mentir porque a sua palavra tem poder. Ele fala e ele não precisa comprovar o que ele falou, porque quando ele falou, já aconteceu. Nós percebemos aqui então, queridos, que o centurião ele tinha muito desejo de que o seu servo fosse curado. Ele se aproximou de Jesus para lhe fazer esse pedido especial. E ele expõe agora para Jesus que ele quer que algo seja feito na vida do seu servo. Mas quando Jesus menciona que havia tomado a decisão de curar o seu servo, aquele centurião simplesmente interrompe Jesus e pede que Jesus dê uma ordem. E ele creu que apenas uma palavra de Jesus seria suficiente para curar o seu servo. E isso aconteceu. Você pode imaginar o que passou pela cabeça daquele centurião? O que fez com que ele abrisse mão da presença de Jesus? Repito, numa época em que todos queriam se achegar perto dele. O que foi que fez com que ele abrisse mão da presença de Jesus na execução da cura? Achando que era desnecessário, não haveria necessidade dele ir lá. É porque ele creu que a palavra de Cristo é criadora, é restauradora, é eficaz, é fiel, é verdadeira. Isto é fé. Na mente do centurião, qual seria o agente da cura? A palavra. Na mente do centurião, do que o centurião dependeu para que a cura do seu servo acontecesse? Ele dependeu unicamente da palavra de Jesus. Apenas a palavra. E Jesus afirmou que aquilo é fé. Então nós temos aqui, nesse episódio do centurião, uma definição prática, uma definição inteligente da natureza da fé, para que pudéssemos compreender de fato e de verdade o que seja a fé. E eu vou citar uma frase de um dos pioneiros da igreja, que diz o seguinte: fé é esperar que a palavra de Deus realize o que ela diz que fará. E depender desta palavra
para que ela faça o que ela afirmou que ia fazer. É você depender do cumprimento da palavra, simplesmente porque Deus disse. E quando Ele diz, acontece. Isto é fé. O apóstolo Paulo afirmou isso no capítulo 10 de Romanos, versículo 17, que nós lemos, quando ele diz assim: a fé vem pelo ouvir a palavra, a fé vem pela palavra de Deus. Por certo, você já ouviu algumas pessoas se perguntarem: escuta, mas o que eu faço para crer, para desenvolver fé? Eu estou na igreja há tanto tempo, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, mas eu não consigo ter fé. Você pode ler a Bíblia 54 vezes, como meu amigo leu. Mas a simples leitura da Bíblia não desenvolverá fé em você. Eu sou prova disso. E estudei a Bíblia um pouco mais profundamente, com algumas ferramentas, no curso de teologia, fazendo exegese bíblica, fazendo pesquisas um pouco mais profundas. Isso não desenvolve fé. Mas o que é que desenvolve a fé? O fato da Bíblia mencionar que a fé vem pela palavra não significa que apenas a leitura da palavra vai te dar uma fé vigorosa. É muito mais que isso. Prestem atenção. Deus deseja nos ensinar hoje, por meio da história do centurião, que a palavra tem em si mesma o poder para realizar o que a própria palavra diz que vai realizar. Um breve exemplo disso é Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 está cheio de palavras de fé. Você se lembra o que aconteceu em Gênesis 1? O Senhor chegou naquela terra sem forma e vazia que Ele havia criado. E Ele então colocou os pés nessa terra sem forma e vazia. E a palavra de Deus diz assim, que Ele olhou para aquela terra e Ele disse: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. A palavra foi dita, e imediatamente ela foi executada. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele fala e as coisas acontecem. Fé é ter a esperança, é esperar acontecer, porque Deus falou. Fé é não olhar para si mesmo, para os seus méritos, é não olhar para os seus pedidos, é olhar unicamente para a vontade expressa de Deus e esperar que essa vontade se cumpra, porque Ele disse que vai se cumprir. Quando você olha, no princípio criou Deus os céus e a terra, você vê o salmista dizendo, em Salmo 33, 6-9, as seguintes palavras: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, em reservatório ele encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, tomam-se todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo passou a existir. Antes de Deus falar, nada existia. Mas quando Deus falou, passou a existir. Você consegue imaginar isso? Ele falou assim: haja animais no campo. Ele falou o que tinha na mente dele. E surgiu não apenas um animal, mas milhares de espécies, as mais variadas, as mais criativas, as mais diferentes, cada uma com a sua peculiaridade. Porque Ele falou, passou a existir, da maneira como Ele pensou. O nosso ponto de fé aqui é entendermos essas 3 frases. E se você sair daqui pensando nessas 3 frases e colocando em prática durante essa semana, nós alcançaremos o objetivo do ensinamento de hoje. Primeira frase: a fé consiste no conhecimento de que a palavra de Deus, na palavra de Deus existe poder. Entendeu isso? A fé consiste
em entendermos que na palavra de Deus existe poder. Segunda frase, a fé consiste na esperança de que a própria palavra realiza a obra que foi falada. E terceira frase, a fé consiste na dependência da palavra para que ela opere aquilo que foi dito. 3 palavrinhas para não esquecer. A palavra tem poder, esperança de que a palavra se cumpra e dependência deste cumprimento. Isso é viver pela fé. Alguém que tem dúvidas de que Deus realizará aquilo que Ele disse que vai fazer? Eu não estou falando dúvida técnica, filosófica, teológica. Porque fé não é concordar teologicamente, filosoficamente. Eu estou falando fé na prática. Sabe por quê? Porque fé é depender da palavra para que ela realize a obra que Ele disse que realizará na sua vida e na minha vida. Cultivar a fé é fazer com que pela prática haja o aumento dessa confiança no poder que a própria palavra de Deus tem de realizar aquilo que ela disse que vai fazer. E é agora que faz sentido aquela frase inicial, que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de coisas que você não vê. E é verdade. Sabe por quê? Porque você não está vendo os anjos cuidando de você, mas a palavra disse: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele está lá, porque Deus disse que Ele está lá, mesmo que você não vê. Você pode não ver qual será a solução do problema, porque houve um corte no seu salário, e você não sabe se poderá pagar as contas naquele mês ou não, se as contas estarão em dia ou não. Você não vê saída, mas você acredita que bênçãos do céu serão derramadas sem medidas sobre você, porque você foi fiel a Ele. E aqueles que são fiéis recebem bênçãos sem medidas, diz a palavra. O seu patrão está exigindo que você trabalhe no dia do Senhor, ou você poderá perder o emprego. Você não sabe o que acontecerá. Você não sabe o que vai acontecer no próximo domingo ou segunda, porque sábado você não vai lá no seu trabalho, mas você fica em paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: se desviares os teus pés de profanar o sábado e fazer a tua vontade no santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua vontade, e nem falar as tuas próprias palavras, então você vai se deleitar no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre as alturas da terra, eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Deus disse que vai se deleitar em você. Deus disse que vai fazer você cavalgar. Deus disse que vai te sustentar. Ele falou. Ter fé é esperar que o que Ele falou se cumpra. A pessoa que exerce fé, ela sabe que a palavra de Deus é criativa. E Deus criou o mundo com a sua palavra. E na redenção, Ele redime o mundo com a sua palavra. Quando Ele expulsa o demônio, quando Ele cura o enfermo, quando Ele manda e Lázaro sai vivo da sepultura depois de 4 dias que ele foi enterrado. O Senhor falou e as coisas passaram a existir. O Senhor fala e Ele corrige os nossos problemas. A grande questão é se nós queremos que Ele fale para nós, se nós estamos dispostos a ouvir e confiar na sua palavra. Quais são as vozes que você está ouvindo? Em que você tem acreditado? Gosto de pensar no verso de Filipenses 4,13. E eu vou terminar com esse verso. Quero concluir com esse verso. Filipenses 4,13, abra sua Bíblia aí, eu vou ler em algumas versões diferentes. Diz assim:
tudo posso naquele que me fortalece. Qual é o seu problema? Tudo posso naquele que me fortalece. No retiro dos anciãos, eu ouvi um testemunho lindo de um garotinho, filho de um amigo meu, pastor William. Esse garotinho aprendeu a confiar em Deus, a conversar com Jesus. E ele queria muito um carrinho do Hot Wheels. Não é só um carrinho, era um conjunto, né? E ele pediu para o pai, e o pai não tinha condições de comprar. E ele falou: Jesus, o senhor pode me dar um carrinho de Hot Wheels? Eu quero tanto um Hot Wheels. E ele ouviu Jesus dizer: sim, filho, eu vou mandar o dinheiro na conta do seu pai. Ele estava no carro com o pai dele, um garoto pequeno, e ele falou: pai, eu pedi para Jesus me dar um Hot Wheels, e ele disse que vai mandar o dinheiro na sua conta. O senhor pode passar no banco e tirar o dinheiro para comprar um Hot Wheels? O que é isso, irmãos? Fé. Fé na palavra. Porque Jesus disse. Aí você pode perguntar: mas pastor, quando é que Jesus fala com a gente? Ele fala constantemente com seus filhos. Ele fala por meio da palavra, ele fala por meio da lembrança de um texto que você tem, ele usa muito isso, mas muitas vezes não está no texto, e ele fala diretamente na sua mente. Porque não está na Bíblia: você vai ganhar um Hot Wheels, vou depositar na conta do seu pai. Não está na Bíblia. Então ele fala direto na sua mente. E aquele pai ficou pensando assim: o que eu fui fazer, né? Fui falar para o meu filho confiar em Jesus, agora ele está com essa ideia aí de que ganhou o Hot Wheels. O que eu vou fazer? Eu vou ter que arrumar esse dinheiro. E ele esqueceu, não era prioridade para ele. E quando ele chegou em casa no final do dia: pai, você passou no banco? Não, filho. Ô pai, era para você passar no banco. Jesus depositou o dinheiro para você. O que é isso, irmãos? Fé. Isso é fé. Isso é fé infantil. E é esse tipo de fé que o Senhor quer que a gente tenha. E por que ele creu? Porque Jesus falou. E aí, de tanta insistência, aquele pastor foi até a sua conta, e quando ele abriu o extrato da sua conta, tinha um depósito de R$90, que ele não sabia identificar quem havia mandado. Ele foi na loja, sabe quanto custava o Hot Wheels? R$90. Quem mandou o dinheiro? Vocês têm dúvida? Falta fé? Quem mandou o dinheiro? Deus mandou o dinheiro, Jesus mandou o dinheiro. Isto é fé, porque Jesus disse. Quantas promessas existem na Bíblia que a gente passa por alto, a gente lê e pensa: isso não vai acontecer comigo. Por quê? Porque nós olhamos para nós e não para Ele. Ele tem poder, Ele pode todas as coisas, Ele fala e as coisas acontecem. Isto é fé. Tudo posso naquele que me fortalece. Na linguagem de hoje diz assim: com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E eu quero ler esse texto numa outra versão, uma versão digital, que diz assim: se Deus disse que eu posso, então eu posso. Eu irei e não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele disse. Simples assim. Quem quer tomar posse dessa fé? Levante sua mão. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ouvir uma canção que fala sobre fé. E enquanto essa canção é cantada, você vai ter a oportunidade de se colocar na melhor posição para receber a fé de Deus e cultivá-la. E eu vou falar sobre isso no terceiro episódio. Por que que essa é a melhor posição? Enquanto você ouve essa canção, se você quer crer mesmo, se você quer cultivar a fé mesmo, caia de joelhos diante do Senhor.
e peça fé. Fala: Pai, me ajude a crer na tua palavra. Pai, me ensine a crer. Pai, me manda o teu Espírito para que eu creia, porque o problema não está contigo. Eu sei que o problema está comigo, porque o Senhor não falha, o Senhor é poderoso, e se eu não estou recebendo, é porque eu não estou tendo fé. Dá-me a fé do centurião. Caia de joelho diante do Senhor, clame a Ele, e você vai ver como a sua semana será diferente. Se você quer, ajoelhe-se na hora da oração, na hora da música, e entregue a Jesus Cristo. Mesmo sem ver a santa face do Senhor Jesus em seu trono, acima no céu, longe de mim está. E mesmo que eu não toque as marcas de suas mãos, estou feliz, pois firme estou em seu eterno amor. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti. Mesmo sem ver, posso sentir o teu amor em meu coração. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti. A minha fé segura está, nada aqui irá me abalar, confio em ti. Tu és Senhor, escolhido por Deus para mim. Só em ti encontro o caminho ao coração do Pai. Morreste em meu lugar, mas eu sei, hoje vives outra vez. Venceste a morte e a dor, e hoje livre eu sou. Cristo, acredito em ti, eu sempre acredito em ti. Mesmo sem fé, posso sentir o teu amor em meu coração.
Nós nos prostramos de joelho hoje, Senhor, na Tua presença, e pela fé nós vemos o Senhor operando em nosso coração, nos fazendo ver o quanto perdemos por andar longe de Ti, o quanto perdemos em ter um coração duro, incrédulo. Pai, traga-nos para perto, Pai. Dá-nos a fé do centurião que creu na Tua palavra. Dá-nos essa fé, Pai, para que a Tua palavra nunca volte vazia na nossa vida, mas o Senhor efetue a obra da nossa salvação por meio dela. Em nome de Jesus. Amém.